É o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, Dai-nos a paz. eu digo, sempre eu começo explicando, o pessoal diz que todo pregador ruim não prega, partilha, então eu vim só partilhar. Boa tarde. Por favor, peguem suas Bíblias em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Aí quem achar primeiro, quiser ser voluntário, pode já começar lendo, tá bom? A Clécia vai falar o tema da pregação para vocês. Qual é o tema, Clécia? Para eles. Versículo 1. O tema da pregação, como perseverar, olha, perseverar, viu? Na oração, diante da dificuldade, diante dos problemas. Como é o tema da pregação? Horário em língua falando foi? Repitam, por favor. Como perseverar na oração. Colocar em meio às crises, né? Ficar resumido. Em meio às crises, beleza? Lucas 18, 1. Por favor, alguém que tem uma voz bem bonita. Não precisa não, viu, Mel? Eu ia dizer assim, tirando o Kelvin. Propôs-lhe Jesus uma parábola, para mostrar que é necessário orar sempre e jamais deixar de fazer. Pronto, outra tradução. Versículo 1 só. Dou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Pronto, só esse versículo 1. Jesus contou a parábola para quê? Para orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Para mostrar. Vamos ver as palavras. Primeiro, para mostrar. Eles tinham que tirar a escama dos olhos e perceber interiormente que é necessário. Necessário o quê? Orar sempre. E o que fala mais? Só isso mesmo? Sem jamais esmorecer. Sem jamais esmorecer. Outras traduções, desanimar. O tema da perseverança, né? Os santos falam o seguinte, que Tertuliano, que ele não era da igreja e se converteu, aí se tornou um grande padre da igreja, depois, no finalzinho da vida, já se desviou por algumas heresias. Aí vai estando Orígenes, Lutero, aí Santo Afonso vai estando vários homens que começaram bem e terminaram mal. Então, começar bem é para todos. Terminar bem é para quem reza. Então, a gente pode começar bem, ser o show aqui na igreja, no shalom, o senhor proclama e todo mundo é curado, se arrepia, todo mundo atrás daquela pessoa. E aquela coisa medonha, daqui um dia você... Cada pessoa está na boate gay. Mas ele não quer evangelizar, não. Ele é o chefe dos gays. Por quê? Ele rezou, desanimou, e o desânimo é a maior arma do demônio. E esse pecado, olhe como um dos menores que a pessoa pode fazer, viu? Não olhe como o mais escandaloso, não. Isso é o mínimo. Sem exageros, né? Santo Agostinho fala o seguinte, quando você vê um criminoso, imagine que você pode fazer pior do que ele sem a graça de Deus. São Francisco, ao ver os criminosos sendo assassinados, ele falava o seguinte, este homem, ele chorava diante disso, né? Este homem seria muito mais fiel a Deus se ele tivesse conhecido a Deus do que eu sou hoje. Ele seria menos infiel. Ou seja, esse reconhecimento que nós precisamos de quê? Da graça de Deus. E ela vai reinar em nós através de quê? Da vida de oração. É uma necessidade. Se a gente for fazer uma lista de coisas, às vezes eu fazia isso, mas não dá tempo de fazer aqui. Mas quem trouxe caderno, caneta, você pode fazer uma lista em casa depois. Aquilo que é supérfluo, aquilo que é importante e aquilo que é necessidade, essencial para você, que é necessidade,
e no mesmo nível essencial. Aí você vai colocar a lista. Se eu perguntar assim, família, é importante ou é necessário ou é supérfluo? Não é necessário, né? Certo. Dinheiro é supérfluo, necessário, importante. Quando eu falo necessário, eu falo de essencial, viu? Mesma coisa. O dinheiro é o quê? Importante, né? Não é supérfluo não, né? Se for, pode passar para cá, viu? O estudo é o quê? Necessário, importante, supérfluo? Necessário? Certo. Isso aí vai variar um pouquinho, depende dos valores que você tem dentro de você. Algumas respostas, né? Deus, ele é o quê? Tutibiaram, não foi? Me responder? É assim que está o nosso coração. Porque às vezes Deus é importante pra gente. Se duvidar, supérfluo. Porque às vezes Deus está numa prateleirazinha, né? Ou seja, Deus é o Deus gênio da lâmpada. Eu esfrego, ele atende meu pedido, vá-se embora que eu não quero conversar mais não. Ter esses cuidados. Por não ser aquele Deus da universal, né? Enquanto ele atende meus pedidos, ele é Deus. Enquanto não, eu abandono. Agora vamos provavelmente para a questão da perseverança. O que é para você perseverar? O que é? Podem falar assim aleatoriamente. O que é perseverar? Crie. Vocês podem ficar à vontade, gente. Vocês me conhecem já. Diz, é por isso que eu não respondo, gente. Não desistir. Não desistir. O que mais? Ter foco. Hã? Ter foco. Ter foco. Foco em mim. É? O quê? Não parar de lutar, buscar força do Senhor. Não parar de lutar e buscar força no Senhor. O que mais? Não desistir até o fim. Copiou da classe. Pronto. Mas valeu. Que é a apresentação. Legal. Aumentou lá um pouquinho. Botou bônus, não foi? Só tinha crédito aqui. Mais o quê? Tá bom, né? Vamos lá. Daqui a pouco a gente fala de perseverança. Diga comigo, existem 3 vias no caminho de santidade. Via purgativa, iluminativa e unitiva. Agora não precisa repetir, porque às vezes eu não peço para parar e só preciso repetindo, né? O que acontece? Geralmente no caminho da vida de oração nós passamos primeiro por qual via? Via quer dizer caminho. A via purgativa, a via da purificação. E nessa a gente para, aí volta, aí vai para ela de novo, aí para e volta. E praticamente morre assim. E felizes que morre assim, né? Tentando, né? O ideal não é esse. O que é a via purgativa na oração? Seria quando está angustiante a oração, quando você tem preguiça de rezar, quando as adversidades da vida, dificuldades, a gente chama intempéries da vida, as tempestades vêm, você perde alguém, você é traído, você é decepcionado, aquilo que você tanto almeja, sei lá, a nível vocacional, a nível pessoal, a nível profissional, a nível de relacionamento de namoro, aquilo lhe frustra e você leva isso para onde? Para a vida. Isso vai purificando você se você deixar. Só que há pessoas, e nós geralmente somos assim, quando vem essa enxurrada, a gente faz o que na vida de oração? A gente para. Eu vou para a capela agora. Sou chamado a rezar, vocês são chamados a rezar há quanto tempo, vocês? 45? Dizem para eles que eles não estão sabendo não. Ouviram quanto tempo? Vocês rezam mais do que isso, né? Por isso ficaram tudo calados. Só para não se mostrar, né? Certo. Você vai para a capela, é para rezar 45 minutos. Você reza 10 e já parece que passou 5 horas. Você quer sair. Você está em qual via? Purgativa. É um tempo de purificação da sua oração. Porque no início, pelo menos no querigma, é muito comum, claro que isso não é uma regra.
Mas no início da vida de oração você quer rezar muito tempo, porque as consolações, as sensações são boas. E é muito bom estar na presença de Deus. Você chora, você se arrepia, você sente aquele gozo espiritual. São coisas boas, sim ou não? Vocês passaram por isso? Ainda passam às vezes? Sim, né? E não é bom estar assim na oração? Mas quando você vem que dá aquela inquietação, aquela raiva, não sabe de que nem porquê, sem motivo, aquela perturbação, aquela dor, aquele vazio, você quer rezar? Mas você deve rezar. Só que aí precisa de algo chamado maturidade, porque senão você para aí direto. O grande problema é que a gente que participa de grupo de oração, ou quem não participa, nós paramos justamente aí. E porque paramos, desistimos do grupo, do ministério e às vezes até de Deus. Então essa via é a via da cruz, é a via dolorosa, é a via sacra. É o nosso caminho de salvação, entenderam? É aí, a via purgativa. E é nela que a gente deve estar atento, porque às vezes, mas antes era tão bem pichalão, agora não quero mais não. Pois é a via purgativa. Mas é tão chato fazer esse estudo, antes era mais legal. Via purgativa. Partilha com seu irmão, se você já experimentou um pouquinho dessa via. Vocês partilham com gosto, né, mãe? Pronto. Na via purgativa, eu passo já para as outras, certo? Porque o que interessa mais para nós hoje é essa. Se a gente conhecer melhor ela e souber administrá-la em Deus, fica melhor. Moisés foi perguntado uma vez. Dizem que tem muito mito sobre as perguntas feitas a Moisés. Porque às vezes dizem que perguntaram e nunca perguntaram para ele, né? Mas, de fato, essa eu não ouvi, mas foi de alguém que é próximo, né? Falava o seguinte: Moisés, o que que precisa? O que que garante que você irá até o fim? E ele respondeu o quê? O que me garante que eu vou até o fim é eu assumir a Cristo hoje. Ou seja, o que que garante que você vai até o fim da sua vida com Deus? Você tomar posse da sua vida de oração quando? Hoje. Alguém te garante que você vai rezar amanhã? Vir para o Shalom amanhã? Somente que vocês não vêm mesmo, não. É de domingo que vocês vêm, né, para cá, né? Então, ter esse cuidado, porque a gente quer garantias. Garantias nós não temos. Na teologia católica, nós temos algo chamado esperança. E isso deve ser um dom que a gente deve clamar que se renove dentro de nós. Existem 2 pecados graves contra a esperança. Diga comigo, a presunção e o desespero. Ou seja, eu acho que eu já sou tal, sem tal mesmo, né? Que eu sou o cara, eu me acho muito bom, muito santo, melhor de todos. Fura-boro, cata-piolho, né? Tudo. Eu me acho. Então, isso é uma presunção de achar que não precisa melhorar. Que Deus não precisa te poldar, te purificar, te puxar a tua orelha, arrancar algumas raízes de pecado. Se a gente se acha muito pronto, é uma presunção. Entenderam? É um pecado contra a esperança. O outro é o desespero, onde você acha que você não tem mais jeito, não adianta mais rezar que os pecados são os mesmos, que a sua vida está a mesma, aquelas coisas que você cometeu há 5 anos atrás, hoje está vindo com toda a força, e você caiu num pecado pior, aí você entra em desespero. Que ainda não é o desespero da salvação, é o desespero de si mesmo, né? O protestantismo,
ele tem um pouco mais da presunção. Ele não tem muito do desespero, né? E nós católicos temos o quê? O equilíbrio. Vocês têm certeza que vão ser salvos? Tem não? Não? Então certo, não é para ter mesmo não. É para ter confiança, esperança que serão salvos. Certeza só tem aqueles a quem foi dada a revelação. A São Francisco foi dada a revelação que ele iria para o céu. Isso foi dado concretamente para ele. Para algum de vocês já foi dado? Sim? Não, né? E se presumirem que receberam, desconfie que pode ser um demônio que apareceu, viu? Porque só um nível de santidade bem alto, já as outras vias que eu nem falei, que você pode receber uma revelação dessa. A gente não se segura nem na purgativa, né? Como é que vai receber uma revelação desse tipo, né? Então, só aqueles que receberam a revelação têm por garantia mesmo a salvação. Deus quer a salvação de todos. Porém, por que não tem essa garantia? Para que a gente não relaxe. A vida de santidade é o quê? Uma vida de luta, sim ou não? Sim. Adão passou por uma provação e Eva, sim ou não? Sim. Passaram por ela ou caíram nela? Sim. Os anjos passaram por uma provação, caíram ou alguns caíram e outros? Pronto. Então a via da provação é a via de alargar o nosso coração para amar mais a Deus. É essa via. Então, ainda sobre a via purgativa, tem 3 coisas dentro da via purgativa que vai atrapalhar a nossa perseverança ou ajudá-la. Diga comigo: a carne, o mundo e o demônio. A sua carne, porque você começa a rezar e começa a aparecer, você começa a se conhecer. Deus começa a te apresentar quem você é. Aí você se assusta. Você entra a se ficar abatido demais, né? Tem dias que você não quer nem saber mais desistir. Por quê? Você começa a ver as suas podridões, seu orgulho, sua inveja, o seu medo, a sua falsidade. Vocês já percebem isso dentro de você quando reza ou não? Quem percebe, levanta a mão. Quem percebe sem estar pecando na oração? Quero saber na oração. Deixa a mão levantada, deixa eu visualizar. Pronto, 45%, né? Tá razoável. Todos, se rezarem mais, vão perceber. Se não perceberem, se assustem. Porque, de fato, a oração está com algum equívoco. É preciso pedir ajuda o acompanhador e a acompanhadora. Porque se, à medida que você reza, você não se reconhece mais pecador, mais podre do que antes, é sinal que essa oração Deus não tem falado. Entenderam? Ou ele tem e você não tem escutado. Que é o mais provável, né? Que Deus falar, ele fala. Amém? Vocês concordam ou não? Então tenham essa atenção. Por que Deus nos apresenta essas áreas? Porque nós precisamos cada vez mais, por exemplo, quanto mais perto da luz, mais eu vou enxergar aquilo que é sujeira, sim ou não? Por exemplo, mesmo que eu limpe a minha mão, vou limpando ela, e a cada vez que ela vai ficando mais limpa. Mas cada vez eu coloco algo que vai detectar mais a sujeira. A minha mão ficou mais limpa, sim ou não? Mas o material que eu uso para enxergar as sujeiras é maior ainda, então eu vou enxergar mais. Mesmo eu tendo menos. Porque o objeto que eu vou usar para enxergar, ele é capaz de fazer aumentar, entenderam? Fazer perceber. Estão entendendo ou não, mais ou menos? Exemplo. À medida que vou tendo um encontro com Deus, é cada um de vocês. Eu vou deixando os pecados mortais, pelo menos é o normal. A gente vai lutando e pecando pelo menos mortalmente. E, se possível, nunca. Isso é o primeiro castelo interior. Quem ainda peca mortalmente não está nem no primeiro castelo ainda. Primeiro. Né? Então, nosso nível está baixíssimo. Né? Porque pecado mortal é sinal de alguém que não está nem na primeira morada. Que outra vez, se eu vier pregar aqui, eu falo das moradas, né? Hoje não dá não. Eu sempre faço propaganda, né? Então, o que acontece?
Pecado mortal, eu deixo de pecar mortalmente. Porém, à medida que eu olho o meu pecado venial, eu deixei de pecar mortalmente. Eu olho o meu pecado venial como se fosse um pecado mortal. Porque Deus me faz enxergar aquilo que é pequeno como se fosse grande. Porque nada pode ofender mais a Deus, entenderam? Eu não posso querer mais ofender Deus de forma nenhuma. Então o nível é o seguinte: deixa o pecado mortal, deixa o pecado venial, depois as imperfeições, depois é o céu. A gente chega nesse nível aqui? Geralmente não, né? A gente morre tentando se libertar dos pecados mortais, né? Tentando. E isso não é o ideal. Então a primeira via é o quê? A via purgativa. E qual é o primeiro inimigo? A carne. Onde você vai se conhecendo, vendo seu homem velho e a sua mulher velha, você se assusta. Aí você quer deixar de rezar. Porque você não quer se conhecer. Isso é perigoso. O autoconhecimento nos salva, nos liberta, nos faz pessoas novas, né? O autoconhecimento, ele dói. Tem hora que dói tanto que você fica parecendo uma bisa de chicote daqueles de couro bravo, entendeu? Porém, ele é necessário, o autoconhecimento. Depois tem o quê? O mundo. O mundo vai nos ajudar a se purificar também? O mundo em si, não. Mas como Deus usa esse mundo, sim. Ou seja, as pessoas vão começar a te cobrar, tá rezando muito, te criticar, te perseguir. Aí você quer deixar de rezar. Quando eu falo deixar de rezar, não é só oração, que você reza 45 minutos, não. Deixar de estar com Deus, entenderam? Porque a gente acha que deixar de rezar é deixar de estar aos 45 minutos somente. Não. Começa por aí. A desgraça começa por aí. Mas depois vem outro. Um abismo vai puxando outro abismo. Então a gente, às vezes, em nome de um respeito humano, as pessoas vão falando, os familiares. Santo Afonso fala que o que mais nos afasta de Deus é o apego aos parentes. É o quê? Não é o amor, é o apego. O apego é desamor. Por isso que Deus não quer que a gente seja apegado, porque apegar-se é não amar. Entenderam? Se Deus é o centro, eu não sou apegado. Eu amo mais ainda a minha mãe, o meu pai, os meus amigos, o meu emprego, até o dinheiro que eu administro. Eu vou ter um amor ordenado para tudo, para as pessoas e para as coisas e para as situações. Deus vai ordenando. Então o mundo vai tentando nos tirar de quê? De Deus. Ele vai tentando ser essa armadilha. Aí nós devemos entrar novamente. É a via purgativa, de purificação. Partilha com seu irmão até agora sobre isso. Amém? Pronto, vamos lá. Terceira criaturazinha que não quer que a gente reze, persevere. Quem é? O demônio. Lembre, quanto mais próximo, pior é o inimigo. Quanto mais próximo. Quem é o mais próximo de nós? A carne, o mundo ou o demônio? A carne. Porque a carne está dentro. O mundo, bem pertinho, só que fora. E o demônio? Fora.
fora também. Tá dentro só tiver possuído, né? Mesmo. Então, ter esse cuidado. Só que o demônio tem uma vantagem. Ele usa ao seu favor o mundo e a carne. Então, embora ele seja a terceira categoria, ele se torna o mais forte porque ele tem duas coisas ao seu favor, que é a carne e o mundo. Então, o demônio também vai nos bater não como os santos, né? E talvez tenha alguém santo aqui, a gente não sabe nunca, a gente fala sempre assim. Às vezes pode ter alguém na sétima morada que a gente não sabe, né, Carlos? Então, o demônio ele vai também nos bater, por exemplo, nos bater no sentido de investir na nossa oração, com coisas concretas que podem ser meramente humanas ou podem ser ações do demônio. Você vai discernir. Aí já tem o dom que vocês já ouviram, a pregação, discernimento dos espíritos. Foi eu que dei aqui a pregação? Não, né? Foi outra pessoa, não foi? Mas esse dom vai te ajudar a discernir se aquilo é seu mesmo, é do mundo ou do demônio. Por exemplo, eu estou com sono na capela, mas esse sono, ele vem como? Só quando eu estou na capela, estou morto de alegre, elétrico. Quando eu entro na capela parece que tu deu uma injeção para me dormir. Tem uma coisa errada. Ou é que você chega, já liga o ar-condicionado, como eu faço, né? E já se relaxa assim, e fecha os olhos, quer dormir, se entrega. Aí safadeza não é demônio mesmo, é carne, entendeu? É mundo na sua cabeça e na minha. Ou então você se ajoelha, não está com sono, e bate aquele sono, você faz tudo, fica em pé e anda na capela. E o sono continua. Aí você sai da capela, fica normal de novo. Aí isso aí, você coloca uma águazinha benta, que tem muitos sinais de ser encardido, né? Anda com a águazinha benta e ele sai. Então, essas coisas. Tipo, eu tô na capela e para os homens vem um bocado de imagens imorais. Ou pode ser para as mulheres também. Na minha cabeça, na hora da minha oração. Pode ser o demônio? Pode. Mas pode ser uma cura que Deus está realizando. Você sabia disso? Está saindo o homem velho. Então vai sair por onde? Por mim mesmo. Vai sair pelas paredes. Se entrou pela mente, vai sair por onde? Pela mente. Então o vulcão vai explodir e você vai ver em erupção. Então Deus está curando ali, ou mostrando que precisa ser curado, e vem tudo de ruim, entendeu? Vem naquela hora uma raiva, vem uma lembrança triste, e às vezes a gente não sabe ler os sinais de Deus. Pode ser naquela hora uma cura na oração sendo realizada. E você deve rezar em cima daquilo, entenderam? Eu senti agora uma raiva, senti uma tendência homossexual que eu tinha enterrada, e agora ela aflorou de uma vez, na oração. Ou então a vontade de ficar, ou então a vontade de falar mal de alguém, algo que brotou na oração. Pode ser Deus arrancando ali, você está sentindo o homem velho sendo arrancado, é a mulher, entendeu? Ou então Deus apresentando para que você reze pedindo a libertação. Às vezes acontece, sim. Só uma colocação. Assim, às vezes é muito ruim que nós reprimimos esses sentimentos, entendeu? Sentimentos da nossa carne, né? Às vezes a tendência ao homossexualismo, tendência à imoralidade mesmo, né? Que é o que mais cerca a nossa vida, né? Porque a nossa afetividade é um mal, assim, delicioso do inimigo, entendeu? Aquilo que ele mais investe, né? Então, assim, quanto mais você reprime, pior, porque vai explodir com mais força, né? Porque aquilo vai ficando mal resolvido e você não vai reconciliando, você não vai se reconciliando com a sua carne, entendeu? Então você vai enfiando, só que vai ter uma hora que vai explodir, né? Então, assim, isso quem fala é um capuchinho, se eu não me engano, o Osés conhece, Você é um Bruno, né? Ele fala isso é liberdade interior, entendeu? Você tem que conversar, se reconciliar com a sua carne naquela hora, mas em Deus. É só isso. Muito bem. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Essa perseverança só fala da via purgativa. Eu estou dando as armas, não é presunção minha, né? Eu estou indicando em Deus as armas para que nós perseveremos, entenderam? Porque adianta eu falar um bocado de coisa, a perseverança é tão bela e tá. Se você não tem as armas para perseverar, adianta? Não. A gente não precisa ter conceito de perseverança. Nós precisamos ter armas para perseverar. Alguma pergunta sobre... Coloca o microfone na boca dela. Quando está nesse momento de oração, difícil você, quando você vai rezar, você
existem várias, porque assim, cada um tem uma via pessoal, né? Então, até os santos indicam várias coisas. Então, cada um indica uma coisa diferente que não contradiz, mas talvez que para ele e para os filhos dele serviram. Por exemplo, São Pedro Julião e Margem indica que quando a gente vai rezar, a primeira atitude nossa qual é? Adorar e louvar a Deus. No Shalom, aí me fala, vocês vão ler no livro Louvor, Brasa, Vida, o seguinte, que a oração Shalom é sempre um combate. Sempre. Então você já começa a oração não deixando que isso você já começa com essa arma do louvor, entendeu? Porque quando você reconhece a grandeza de Deus, as outras coisas virão. Reconhecer a sua podridão, querer pedir perdão, suplicar. Todas as outras coisas vêm quando você reconhece quem Deus é, entendeu? Então toda oração seria o ideal, claro que o Espírito pode suscitar uma outra forma naquele dia, o estudo bíblico pode indicar outra coisa, mas o ideal é que você já se coloque como aquele que louva, como aquele que adora. É uma das coisas. Mas, Osés, tudo bem, mas eu fiz isso e tá dando tudo isso na oração, né? O que eu faço? Você vai fazer aquilo que os santos faziam, você permanece por amor. A prova de amor que os monges davam era ficar na sua cela, na sua celinha, no seu quarto, quando eles queriam fazer qualquer outra coisa, menos estar na cela. Então, qual era a penitência deles? Ficar lá. Santa Teresa de Ávila, uma vez, ela pediu para as irmãs trancarem ela na capela. Por quê? Para ela, como para nós, quem é da comunidade, rezar 2 horas é uma graça e é necessário. Não rezar é um pecado. Não é qualquer coisa, é pecado. E fala Santo Afonso, só para não esquecer, quem passa mais de um mês sem rezar, mais de um mês, corre o risco de estar em pecado mortal só por conta disso. Você não reza de jeito nenhum mais de um mês, entendeu? Isso não é para consagrado, não, é para batizado só, viu? Só para batizado. Ele falou, não pense que não está em perigo de estar em pecado mortal aqueles que por mais de um mês ficam sem rezar. É um doutor da moral, então ele tem moral, né? Santo Afonso. Voltando. Então Santa Teresa pediu para fechar a capela e ela começou a contar, como se fossem os tijolinhos, né, de azulejo, alguma coisa lá da capela. E uma certa vez ela pergunta para o Senhor, Senhor, qual foi o dia que eu mais consegui te amar e fui amado por ti? E o Senhor falou, Teresa, naquele dia que você ficou contando na capela, os tijolinhos da capela, foi o dia que você mais me amou. Ou seja, a decisão de estar com Deus, entendeu? Mesmo que você chore, mesmo que doa, o máximo que doa, mas se doer é porque é amor, entenderam? É aí, gente, que a gente vai sendo uma pessoa que alarga o coração. Porque doer, a gente já sai da capela, já vai querer falar com alguém, pode acontecer uma vez ou outra? Pode, claro. Tem hora que a gente não aguenta, a gente é ser humano. Tem horas que, embora o Santíssimo esteja exposto, né? Só o papoco lá, a oração que a gente na capela, você não aguenta. Você entra lá e parece que você levou uma facada na hora que entrou na capela. Você sai e quer alguém para conversar. Há realidades e realidades. Mas no mais, você luta para estar, entendeu? É uma prova de amor. Sim, Carlinhos. Tem que falar, não era não? Dê só sinais, não foi? Pronto. Então o demônio vai fazer essas coisinhas com a gente. Ficou mais ou menos entendido? É dizer é fácil, fazer é tão difícil. Mas dá certo. Eu posso dizer que às vezes que eu consigo ficar de fato, o coração da gente se alarga mais mesmo, sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Vamos para as outras vias, né? Via iluminativa e via unitiva. Quem é o nosso modelo de oração, gente? Quem é o nosso modelo de oração? E antes de Maria? Jesus. Ele é o homem oração. Mais do que o homem orante, é o homem toda oração. Nossa Senhora é a mulher toda oração. Então, quer aprender a rezar? Leia o Evangelho e vê como Jesus reza. Ele fazia vigília? Sim. Mais longa que a nossa, a gente fica só 4 horas, né? Ele começava à tardinha até de manhã. Então ele estava nos ensinando que a gente junto faz uma vigília igual a ele, né? Junto a comunidade todinha, né?
E Jesus, ele fazia retiro, tipo assim, reciclagem. Tentava, mas a continua aí atrás. Mas ele fez um de 40 dias. Ou seja, ele fez, uma para cada 3 anos, ainda sobrou 10 dias, entendeu? Ele não passou 3 anos de vida pública. Então ele fez 10 dias, mais 10, mais 10, ainda sobrou 10. Tô brincando, gente, só para tirar um pouquinho, né? Jesus, ele rezava para tomar as decisões. Ele precisava? Não. Precisar? Não. Mas ele amava. Você está erradão teologicamente? Não, ele não precisava. Para uma pegadinha, Jesus podia pecar? Sim ou não? A nosso debate lá, né, Kel? Podia ou não? Não. Eu não vou entrar no mérito, mas não podia. Depois vocês vão saber, olha na internet direitinho, pesquise. Dá para saber que não. E onde entra a liberdade? Aí é outra pregação, viu? Não é agora não. Continuando, vamos. Jesus é o modelo. Então Jesus orou quando? Sempre. Sim ou não? Sim. Qual a oração mais perfeita que ele ensinou? Mas ele ensinou como? Vivendo o Pai Nosso. Não foi rezando primeiro, foi vivendo. Por isso que os discípulos falam, Senhor nos ensina a orar ou a rezar, né? E os discípulos não rezavam, não? Sim ou não? Rezavam. E por que eles pedem para rezar? Para que sejam ensinados? Rezar como Jesus, né? Oração perfeita. Aí Jesus ensina qual a oração? O Pai Nosso. A primeira palavra é o segredo para a perseverança. Que em hebraico não sei pronunciar não, mas ele disse papai ou pai. Ou seja, é um pai próximo, entendeu? Vem aqui, Rogério. Tipo assim, o pai. É coisa de criança, né? Pai, né? Pai é alguém que está próximo, pai. Papai. No hebraico quer dizer isso, pai, entendeu? Não é pai não, viu? Que é coisa de índio não. Pai. Então é alguém próximo, é um pai próximo. Deus já era chamado de pai algumas vezes, mas era um pai. Não era um papai. O Abba é o pai ou o pai? Hã? O Abba. É pai ou pai? É papai, é. Mas o Abba ainda é o sentido fraco que é no grego. No hebraico ainda Jesus falou bem, um pai próximo mesmo assim, entendeu? Bem. Olha lá, pai aí. Então na oração como é que eu persevero? Se eu descubro na experiência que Deus é meu pai. E a grande ferida que tem na nossa oração. A gente clama Jesus, a gente clama o Espírito Santo. Quem é que fala com o pai aqui? Falar mesmo. Esse às vezes é perigoso ou não é? É. Às vezes, mas não é a Trindade, não é os três, você fala com o outro. Beleza. Mas a Trindade, cada pessoa, ela tem igual dignidade, mas é pessoal, sim ou não? Sim. Se fosse assim, a gente não clamava o Espírito, já chamou Jesus, né? Ou já vinde Espírito Santo, aí depois, agora clame a Jesus, não já clamou o Espírito? Não é essa a regra. Então existe uma ferida na nossa vida espiritual de não ter o Pai como alguém próximo. E se eu não tenho um Pai que me ajuda, eu não compreendo, eu não consigo perseverar. Entenderam? Por que é que vai me ajudar? Esse Pai. Esse Pai me dá Jesus. Esse Pai me dá o seu Espírito. E se eu não entendo isso, que é Ele que me dá, vai ser difícil perseverar, entenderam? Então o Pai Nosso, ele parte desse pressuposto. Tudo que eu rezo tem como fonte quem? O Pai. Vamos para as outras vias. Eu já estou com quanto tempo? É quanto tempo, hein? 2 horas. Pode ser mais 5 minutos, né? Olha aí. Diga que via. Oi? Via iluminativa. O que é a via iluminativa? Alguém sabe? É uma via onde Deus fala comigo dando as suas luzes, né? Não é luzes no cabelo não, viu? Hã? A via iluminativa é tipo assim. Você tem... Deus fala contigo, dá consolações,
dá uma paz interior profunda. Não é aquela lá que a gente sente assim, normal, da primeira experiência, não. Ali é só sensações. Mas você tem uma experiência mais aguçada da voz de Deus, entenderam? Deus te revela as coisas com facilidade. Você tem uma vida mais espiritual mesmo, concretamente. Uma vida mais mística. As luzes de Deus, esse problema se resolve assim, Você tem uma iluminação mesmo de Deus. Você vai se unindo mais. Só que tem um problema. O ideal seria que fosse assim, a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Entenderam? A via iluminativa é necessária assim, a oração tanto quanto a purgativa? Sim. A purgativa você vai ter mesmo que você não reze, porque o mundo vai te bater, você vai sofrer, né? Só que rezando, você deixa que essa purificação continue e te santifique, né? Entendeu? Aí a via iluminativa precisa, a gente está rezando sim ou não? O que vocês acham? Sim, viu? Precisa. Só que muitas vezes acontece na renovação carismática algo que Deus fez diferente. Às vezes a pessoa não tem nem uma vida de oração tão profunda e ela é muito aberta aos carismas. E há uma voz de Deus profunda, ela é muito aberta aos carismas no geral, a cura, a profecia, a sensibilidade de perceber as coisas em Deus, toda recheada dos dons, não só uma coisinha, muito mesmo. Então é sinal da via iluminativa, um dos sinais. A pessoa é muito sensível ao mundo espiritual, entendeu? De perceber os sinais, as armadilhas do demônio. Então, essa via, ela é boa, mas para nós da renovação ela é perigosa por quê? Entre aspas, viu? Porque muitas vezes nós não passamos direito pela purgativa, vamos logo para a iluminativa, recebe muita consolação, muita paz, e se acostuma com ela. Quando vem a peia, a gente não quer rezar mais. Entendeu? Tipo, a gente tem experiência no seminário. E alguns têm já, depois do seminário, pouco depois, uma via mística profunda. Quando eu falo mística, não é a santidade, não, mas experiências espirituais profundas, fortes. Eu creio que alguns já tiveram. Não precisa falar quem não, porque senão, né, já vira orgulho, né? Mas, por nós termos essa facilidade de ouvir a voz de Deus, quando vem a via purgativa, a gente faz o quê? Quer voltar atrás. Quando eu começo a escutar Deus, Deus fala na oração direto, fala pra mim direto, e Deus me direciona e dá tudo, e vai dando certo. Aí chega um tempo que Deus se cala. É o que isso aí? Via purgativa. A gente está acostumado com o quê? Com a iluminativa. Entenderam? Não, só quero aquela, só quero consolo, só quero gozo espiritual. A gente se ferra. Porque o normal é que a gente trabalhe e vá fazendo jejum, penitência. Não é que a via iluminativa vem por isso, mas nós cooperamos com Deus quando ela vem, entendeu? Sim ou não? A via iluminativa. E a via unitiva, Oséias? É quando a minha vontade se torna a vontade de Deus. Ou seja, Santa Teresinha falava o seguinte: Deus sempre faz a minha vontade, porque a minha vontade é sempre fazer a vontade dele. E Santa Teresa de Ávila: quando a alma faz a vontade de Deus e é apaixonada por ela, Deus se submete àquela pessoa. Isso é forte, né? Quando a alma é apaixonada pela vontade de Deus e quer fazer sua vontade, quer, agindo, fazendo, Deus se submete à vontade daquela pessoa. Porque vai ser uma só vontade, entenderam? É a união. É esse grau, que grau é? A já é santo. Só esperar ir para o céu. Já é santo. Entenderam mais ou menos? Já é santo. Então, gente, cuidado. Vocês estão aqui, nós estamos. Não é. Eu não é para receber um tal, nem o Carlinho, nem a Clécia, nem a Andresa. Ou tem mais algum vocacionado? Rogério, não é. Você está aqui não é para receber status, muita informação, é para ser santo. Entenda santo como alguém que é amado por Deus e ama a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a alma. Se a gente não tiver isso concreto, aí se eu sair da comunidade eu não sou mais santo. Se alguém me perseguir, se Deus fizer o que eu quero, eu não sou mais santo. Não. Há pessoas que estão num grau de santidade tão grande, que são domésticas, escondidas em casa. E a gente está com 20 anos, 30 aqui, não chega nem o chulé dessas pessoas. O chulé.
Entenderam? Por isso que vai ter o juízo universal. Porque aqueles que a gente acha que não é santo, eles vão estar numa santidade tão grande que a gente vai... Aí é bom que a gente vai estar ressuscitado. Pode abrir a boca nesse dia, né? Valha, a Andresa. Pensava que era uma bandida. Santa desse jeito. Valha. O Kelvin, essa voz de veludo, é miserável, um bicho desse, viu? Ou seja, só um exemplo, viu, Kelvin? Ou seja, as grandes surpresas nós vamos ter no juízo final. Aí nós precisamos pedir a Deus, qual é a forma de perseverar? Segredo, fala Santo Agostinho, é pedir todo dia a graça, diga comigo, da perseverança final. E rezem dizendo esse nome para Deus, Senhor, me dê a graça da perseverança final. Porque não adianta nada você perseverar até o penúltimo dia, faltando 30 minutos para você morrer. Aí você cometeu esse pecado, aí morre. 20 anos dando a vida, 40, aí por causa de um pecado mortal, aí é pro inferno. Ô, nosso pai amado aí, né? Só para terminar, viu? Agora de verdade. Vem aqui, filho. É cobaia. Um homem, ele era o tempo dos mártires. Ainda é tempo, viu? Aí o que aconteceu? O soldado tinha muito ódio desse rapaz. Aí tinha outro amigo muito santo, tempo de mártires, né? Tempo de santo. E ele teve essa visão espiritual do interior daquele homem. Aí ele pensou o seguinte: o soldado veio, você vai negar Cristo e vive, ou você quer aceitá-lo, continuar com ele e morrer? Aí ele pensou consigo, segundo esse santo que teve essa leitura interior do coração dele, né? Ele pensou, não, eu vou negar Cristo, aí eu me arrependo, aí eu salvo a minha vida, e depois eu me confesso e volto a ser cristão. Aí enganei o soldado. Aí o que foi que ele fez? Você nega Cristo? Diz, nego. Aí ele falou assim, infeliz, tu acaba de perder o corpo e a tua alma, morre, pá. Ou seja, aquele homem quis enganar a Deus e também o soldado. E ele se enganou. Tenhamos cuidado quando o demônio tentar vocês, à noite ou durante o dia, a fazer um pecado escondido, seja ele qual for. Pode ser a mesma situação dessa pessoa. Naquele dia, o anjo, como fala em Êxodo, né? O anjo vingador, ele vem e pode ser o dia da sua morte. Quando falamos de vingador é só exagero, certo? Mas a morte virá. Então tenhamos esse cuidado. Quando vier a tentação, Santo Agostinho fala, o demônio diz o seguinte, na hora da tentação, Deus é misericórdia. Aí depois tu peca, Deus é justiça. O Espírito Santo faz o quê? Quando a gente vai pecar, na hora? Deus é justiça. Aí na hora que tu cai, infelizmente, Deus é misericórdia. A ordem dos fatores alteram na vida espiritual o resultado. É céu ou inferno. Entenderam? Amém.